Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos, salve Maria Santíssima. Hoje é o nosso primeiro dia da primeira semana destinada ao conhecimento de nós mesmos. A leitura proposta para nós é uma leitura do Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 3, de 1 a 12. Ela vai dizer o seguinte, que João Batista ele apareceu no deserto. Ele estava pregando no deserto e pregava um batismo de arrependimento. Todas as pessoas vinham a João Batista para confessarem os seus pecados e serem batizadas e terem o perdão de seus pecados. E vai dizer que João recebia muitas e muitas pessoas ali, todos os tipos de pessoas. E João vivia uma vida austera, ele vestia, vai dizer a palavra que ele vestia pelos de camelo, um cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E de repente aparecem vindo até ele ali os fariseus e os saduceus, e quando João Batista vê os fariseus e os saduceus vindo, ele os chama de raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus que é iminente? E essa palavra ela vem para nós que estamos dentro da igreja, para nós que muitas vezes temos uma atitude hipócrita dentro da igreja. Ele vai dizer para nós, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera de Deus? Dai, pois, no versículo 8, dai, pois, verdadeiros frutos de penitência, frutos de verdadeira penitência. Nós precisamos realmente, nós que estamos dentro da igreja, nós precisamos dar frutos de verdadeira penitência, não apenas reconhecer os nossos pecados exteriormente. Porque diz a palavra que o Senhor virá, e Ele virá com um novo batismo, e Ele virá com o Espírito Santo e com fogo, e o Senhor vai limpar a sua eira, o Senhor vai separar o trigo e separar a palha, o trigo para o seu celeiro, a palha para o fogo que não se apaga. Estejamos nós bem conscientes desse tipo de coisa, estejamos nós bem cientes, e a meditação do dia de hoje para nós, ela é justamente sobre o pecado na nossa vida espiritual. Nossa Senhora em Fátima, no dia 13 de outubro de 1917, ela diz o seguinte, não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. No entanto, Santa Faustina, no seu diário, no número 370, ela diz também o seguinte, ainda que os pecados das almas fossem negros como a noite, quando um pecador se converte à minha misericórdia, presta-me a maior glória e torna-se a honra de minha paixão. Ou seja, o Senhor faz festa quando nós realmente nos arrependemos e temos a contrição de nossos pecados. Quando o Senhor nos criou, foi com uma doçura e uma sabedoria eterna que Ele nos criou. O Senhor nos criou como a sua obra-prima, éramos perfeitas cópias de seu conhecimento, de sua memória, de sua vontade, éramos repletos de seu amor, tudo era luz em nós. A graça de Deus tornava em nós, nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ela os tornava divinos e ela os tornava imortais. Eles eram transportados em Deus, eles viviam constantemente fora de si, eles tinham os seus dons préternaturais, e eles tinham o dom de um conhecimento perfeito, eles tinham o dom de uma sabedoria perfeita, de uma busca do conhecimento perfeito, que não tinha trevas, que não tinha ignorância, eles não sentiam dor, eles não sentiam medo, eles tinham a visão de Deus permanentemente. Todos os dons de Deus estavam com eles. No entanto, o pecado entrou na alma, e o homem perdeu todos os dons, tornando-se escravo do demônio depois do pecado. E já fragilizado pelas paixões desordenadas, o homem não amava mais a Deus e era objeto de sua cólera. E vai dizer a palavra que nós estávamos num estado que ele era extremamente infeliz. Condoendo-se de tudo isso, a Santíssima Trindade fez uma reunião em si e quis salvar o homem. Diz o Pai, quem irá por nós? E diz o Verbo, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E o Verbo fez-se carne para a nossa salvação, para nos libertar desta escravidão do pecado em que nós estávamos.
E para nós temos a graça sobrenatural do batismo para que nós recobremos esta nobreza da participação da linhagem divina, para que nós recobremos este primeiro estado, e muito mais do que este primeiro estado, nós recobremos a filiação divina. Esquecendo de nossos pecados atuais, através dela nós podemos entrar num processo de regeneração, porque o pecado ele gera em nós um processo de degeneração. O pecado ele destrói a graça em nós. E é-nos necessário, vai dizer o nosso tratado, é-nos muito necessário conhecer a nossa imensa miséria, cultivar a virtude da humildade, renunciar a nós mesmos e, dentre todas as devoções a Nossa Senhora, escolher viver aquela que melhor e mais perfeitamente nos leve a esta morte da nossa própria vontade, deixando Cristo viver em nós e assim alcançarmos a salvação. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Escolhendo a verdadeira devoção, nós podemos entrar com facilidade neste caminho de regeneração espiritual. Primeiramente, nós devemos renunciar aos nossos pecados, renunciar à consequência deles na nossa vida espiritual e reconhecer a consequência deles na nossa vida espiritual. Deus ele introduz nos nossos corações que foram pervertidos pelo pecado original e atual as suas graças, os seus dons, o seu amor. E as nossas boas obras, as melhores obras e as melhores intenções, elas se ressentem das consequências desses pecados original e atuais. E deixam um fundo mau em nós. Deixam um fundo podre em nós. Por isso que nós temos que nos revestir de nossa Mãe Maria Santíssima, para que nós possamos ter este nosso fundo mal renovado, ter este nosso fundo mal destruído e aperfeiçoada a nossa condição. Nós devemos reconhecer a nossa indignidade, a nossa fragilidade, a instabilidade da nossa alma, que é decorrente desses pecados. E eles vão aumentando em nós a concupiscência, eles vão aumentando em nós a incapacidade para toda boa obra. E nós devemos reconhecer que só Deus faz o bem em nós. Quando nós fazemos algum bem, nós devemos reconhecer, é a graça de Deus que atua em mim. Então nós devemos ver uma atitude de plena renúncia a nós mesmos, uma atitude de renúncia ao nosso corpo, com os sentidos que tendem para a corrupção, uma atitude de renúncia para a nossa alma, que nos cega pela soberba, que enfraquece pela constância e pela revolta das paixões que existem em nós. E para que isso possa acontecer, nós temos um grande segredo na ordem da graça. E esse segredo é essa verdadeira devoção que nós estamos buscando, e essa verdadeira devoção ela nos leva a uma morte cotidiana de nós mesmos. Pela graça do puro amor de Deus, pela prática da humildade, pela prática da vida escondida em Deus, nós conseguiremos, se lhe formos fiéis, verdadeiramente fiéis, em pouco tempo, com suavidade e com doçura, alcançarmos esta perfeição divina, esta perfeição de reconhecimento e de santidade para nós. Maria Santíssima, ela nos leva a alcançar o santo temor de Deus. Ela nos leva a realmente ter em nós este amargo, este fardo pesado daquilo que não nos conduz a Deus. Ela leva em nós a gente ter essa aversão, dá em nós um gosto amargo de tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos afasta da graça de Deus. E ela nos leva a não temer qualquer tipo de austeridade necessária, qualquer tipo de esforço necessário para alcançarmos esta nossa finalidade. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos dê as lágrimas, a dor e a contrição por todos os nossos pecados. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos liberte de nossas culpas e ela nos revista com as suas virtudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.